Bíblias. Glória a Jesus. Chegou o pastor Jonias? Acho que não. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 18. Vamos ler dois textos, amados irmãos. Capítulo 18, versículo número 2, que diz: E achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. Ainda Romanos 16, 3 e 4. Romanos 16, 3 e 4, que diz: Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de falar, nesta última reunião do ano, irmãos, sobre esse casal de obreiros e os exemplos, que eles nos transmitem. Áquila e Priscila. Áquila, seu nome significa águia. E Priscila, irmãos, olha, se os irmãos forem procurar aí o significado do nome dela, vai aparecer o primeiro significado como velha. Mas tem outros. Olha o que significa. Significa antiga, experiente. Significa também venerável ou pequena. Pensa-se que esse significado de pequena, como ela era chamada, era um jeito carinhoso de tratá-la. Um casal de obreiros, irmãos, ajudadores de Paulo. Impressionante. Eu quero, nesta última reunião, irmãos, do ano, dedicar aos casais de obreiros do nosso setor, ao esposo e à esposa, principalmente aos dirigentes, ao dirigente da congregação ou das nossas congregações, como também a sua esposa. Elas não estão aqui, mas aí o dirigente, o esposo, pode transmitir depois para ela. Glória a Deus. Então, irmãos, um casal de obreiros. Poderíamos citar tanta coisa aqui, Em quase todos os lugares, irmãos, ou em alguns lugares, Priscila vem sempre citada primeiro do que Áquila, Alguns acham que ela tinha um destaque muito grande, ministerialmente falando. Mas pode ser também, que a Bíblia é muito cortês, muito educada, a palavra de Deus. Então, citar a esposa primeiro, porque não é assim que a gente faz no tratamento,
quando tratamos de um casal, né, sempre a citação da esposa, da mulher, né, vem em primeiro lugar. Alguém acha que por causa que ela se destacava, né? Nem por isso, né, o marido deve sentir ciúmes se a esposa se destaca dele na obra de Deus. Que tem irmãs que são realmente muito abençoadas, irmãos, né? Elas são muito dedicadas. Normalmente as mulheres, irmãs, são às vezes mais dedicadas do que a gente, não é? Do que nós, os homens. Elas são muito fiéis, não é? Muito fiéis. E Deus usa as irmãs. Muitas irmãs são muito abençoadas, não é? Glória a Deus por isso. Interessante, irmãos, que mesmo na Bíblia, né, não é só na nossa igreja, no nosso ministério, do Belém, as mulheres, elas não fazem questão, irmãos, de títulos. Já viram? No meio dos obreiros tem uma santa briga por aí, né, por causa de títulos. Por causa desse nominho, né? DC, ou PB, ou EV, ou PR, não é? Tenho falado isso aqui para os irmãos. Esses nomes, irmãos, esses títulos, têm sido um problema, né? As irmãs, elas não fazem questão disso. Não é assim? Pelo menos na nossa igreja, irmãos. Glória a Deus. Elas pregam. Deus as usa. Elas são uma bênção ao lado do esposo. E elas são felizes com isso. Que a gente possa aprender isso também, irmãos. O que a gente aprende com Áquila e com Priscila, não é? Aí, irmãos, eu tenho aqui 9 lições que eu quero falar, né? Eu vou mais citar por causa do tempo, mas olha, primeira, irmãos, é que esse casal, eles eram peregrinos. O obreiro também é assim, irmãos, não é? Nós somos peregrinos. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos onde vamos estar. Não é verdade? Jesus disse certa vez, né, sobre aquele que é nascido de novo. É como o vento, que não sabe de onde vem nem para onde vai. Não é? O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Aí Jesus conclui e disse assim: assim é aquele que é nascido de novo, ou do Espírito. Hoje ele está aqui, amanhã só Deus sabe. Então a gente tem que estar à disposição do Senhor. Esse casal de obreiros era assim, impressionante, não é? A gente observa a biografia deles, irmãos, o Áquila, né, e a Priscila também parece, eles eram do Ponto com P maiúsculo, né, o nome do local, da cidade de onde eles eram. Era lá de cima, irmãos, do mapa, sabe? Não sei quantos irmãos se lembram de como é o mapa, né, da geografia bíblica. Lá na beira, já quase do Mar Negro, lá em cima, no nortão, lá, para cima da Galácia, do lado de Bitínia, para onde Paulo quis ir, Deus nem deixou ele ir para lá. Eles eram de lá. Mas aí a Bíblia mostra, né, aqui, Paulo os encontra em Corinto, na Grécia, para baixo de Atenas. Dá mais de 1000 quilômetros, irmãos, do lugar de onde eles vieram, não é? Por isso, eu coloquei aqui, eles eram peregrinos. E a gente, irmãos, de onde você veio? Onde você nasceu? E eu, onde que eu nasci? Numa cidade que, até hoje, não tem mais do que 3.000 habitantes. Eu nasci lá em Guaimbi, a terra da melancia. Acho que é por isso que eu tenho uma cabeça grande.
3.000 habitantes. E ainda nem nasci na cidade. Eu nasci numa fazenda, lá no meio da invernada, numa casa que tinha. E eles, Paulo os encontra em Corinto, mas a Bíblia apresenta eles em Roma e apresenta esse casal em Éfeso. Então, irmãos, eles iam para onde Deus mandava. Peregrinos, o obreiro é um peregrino. Esteja à disposição do Senhor. Sabe, hoje estamos aqui, amanhã só Deus sabe. E que o Senhor Jesus ache lugar no nosso coração. Peregrinos, né? Podemos chamá-los também de forasteiros. Nós somos forasteiros, né? Não somos daqui. Forasteiro é o de fora. Estrangeiros, sem lugar certo. Glória a Deus. O nosso lugar não é aqui, não é? O nosso lugar está preparado lá. Vamos passando, irmãos, por aqui. Mas cuidado, procure passar e deixar um rastro bonito, um rastro bom. Onde a gente pisar, que os nossos passos fiquem lá. Lembra daquele patriarca que a Bíblia diz que ele tinha o pé banhado no azeite? Quem era? Imagina, um obreiro com o pé molhado no azeite, banhado no azeite. Onde ele vai pisando, o rastro é de azeite. Falei esses termos aqui para os irmãos, né? Tem uma lagartazinha, né, que ela anda na parede. E onde ela vai passando, ela deixa uma tinta, um rastro luminoso. Enquanto é de dia, a gente não vê, mas de noite, quando as luzes apagam, a gente vê aquele rastro na parede. A gente sabe que lá passou aquela lagarta. O obreiro tem que ser assim, onde ele passar, ele tem que deixar um rastro luminoso. Tem que deixar uma lembrança. Vamos correr aqui. A segunda lição que eu extraí, irmãos, eles eram, olha, trabalhadores, não é? Trabalhadores. Glória a Deus. Apesar de terem sido expulsos de Roma, olha, irmãos, eles estavam no meio daquela leva, né? Dos judeus que tinham sido expulsos pelo imperador lá de Roma. E nem por isso eles ficaram tristes, nem por isso eles desviaram, não é? Eles continuaram trabalhando. Não querem a gente aqui, a gente trabalha lá. Vamos lá, glória a Deus. Se alguém te rejeitou num lugar, não entristeça. É a última reunião do ano. Receba a consolação para o seu coração, o fortalecimento. Te rejeitaram, quem sabe, em alguma posição. Não se entristeça, porque a obra é daquele que tudo pode. O Senhor é aquele que nos abençoa. Deus tem um novo lugar, Deus tem um novo posto. Louvado seja o Senhor. Atos 18:3. Tiaguinho, vê se dá para pôr aí, por favor. E como era do mesmo ofício, ficou com eles. Está falando deles, né? E trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Era a Priscila e o Áquila, os dois, e Paulo, né? Trabalhadores, trabalhavam, irmãos. Talvez você esteja aqui, certamente, né, nesta noite, e veio direto lá do serviço. Está cansado, quem sabe sem comer, não é? Mas o Senhor está te vendo. Eles eram assim, trabalhavam, irmãos, para poder pregar a obra do Senhor. E não era aquele negócio, não, eu vou se me derem X. Hoje está desse jeito, né? Eu vou lá, mas quanto vão me dar? Eu vou pregar lá, mas o meu cachê é X. Eu não aceito, irmãos. Eu não convido, nunca convidei aqui, obreiro que cobre. Se veio e cobrou por aí, aqui não. A gente dá uma oferta, não é, para ajudar, não é? Mas estipular o valor, irmãos, eu vou por X,
Faça isso não, não aceite. Deus também não aceita isso. Porque não podemos vender, irmãos, o que Deus nos deu. Cantor, irmãos, né? Eu vou lá, mas tem que pagar X. E tem uns, irmãos, que a coisa é séria, viu? Para quê? Deixa lá. Precisa aqui não. Tem tantos cantores. Pastor Cícero dizia, pastor Cícero Canuto de Lima, ele dizia que na igreja todos nós somos cantores. E somos, não somos, irmãos? É verdade que hoje, irmãos, parece que a gente olha assim, sabe? Um conselho para os obreiros. Não se esqueça de cantar junto com a igreja, companheiro. Sabe, não deixe a igreja cantando e você com a boca fechada. Deixe a igreja ver que o irmão tem prazer em louvar o nome do Senhor. Deixe a igreja ver o irmão cantando. Ah, mas eu não canto bem, mas e daí? Mas não tem alguém que canta bem cantando, puxando? Você não viu o pastor Rafael cantando bonito aqui? Mas eu estava ali atrás cantando. Eu tenho prazer de cantar, irmãos. Glória a Deus. Pastor José Wellington canta. Você nunca vê ele puxando louvor lá, quase nunca, não é? Mas ele canta. Pastor Wellington Júnior, está bem, irmãos. E nós? Será que temos prazer de cantar ainda? Então, irmãos, somos cantores, né? Obreiros trabalhadores. Priscila e Áquila eram trabalhadores, né? Fazedores de tenda, mas pregadores do Evangelho. Terceira lição, irmãos. Eles eram ensinadores. Tiaguinho, põe aí, por favor, Atos 18 também. Vamos pegar o versículo 26. Olha o que diz, irmãos. Ele começou a falar ousadamente, está falando aí do Apolo, né? Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram Priscila e Áquila, que estavam lá, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. O Áquila e a Priscila. Porque o Apolo, ele era eloquente, irmãos, mas ele conhecia só o batismo de João. Ele não conhecia a doutrina do Espírito Santo. Eles não tinham recebido, aliás, ele não tinha recebido ainda o poder do Espírito Santo. Aí Priscila e Áquila estavam observando-o. O Apolo estava lá eloquente, falava bonito, mas Priscila e Áquila, olha, olho nele. Então o obreiro, irmãos, sabe, tem que estar afinado com a palavra. O obreiro tem que ser ensinador, o obreiro tem que ser observador. Eles eram, nesse casal era, né? Aí chamaram, até para pensar como é que foi. No final, né? Esperaram, não interpelaram ali. Não precisa interpelar na hora, chama depois, irmãos. Chamou e falou assim, ó, companheiro, a gente queria te informar algumas coisas que o irmão ainda não sabe. Declararam mais pontualmente o caminho. Glória a Deus. Ensinadores. Pontualmente, irmãos, é precisamente, né? Sobre Jesus. Você precisa saber mais sobre Jesus, Apolo. Você precisa saber sobre o Espírito Santo. E o Apolo aceitou. O Apolo ficou mais abençoado ainda. Glória a Deus. A gente tem que ensinar, irmãos, certo. O que estamos ensinando? Temos que observar os obreiros. Hoje tem cada obreiro por aí, irmãos. Para começar, ele não tem submissão nenhuma. Ele sai por aí, assim, sabe? Levando o nome do setor, levando o nome do ministério, levando o nome do pastor presidente. Mas ele mesmo não tem compromisso com a igreja dele, com a denominação dele, com o setor dele, com o pastor dele. Dê uma olhada, companheiro. Ensine mais pontualmente o caminho do Senhor para essa gente. Por favor.
ensinadores. Quarta lição: cooperadores. Vamos ver o Romanos 16:3, que já lemos. Põe aí, Tiaguinho, por favor. Olha. Saudai a Priscila e a Áquila. Viu que aí aparece o nome dela primeiro também, né? Meus cooperadores em Cristo Jesus. Meus cooperadores. Cooperador, irmãos, é aquele que opera junto, opera com. Obreiro que não coopera com o irmão lá como dirigente da congregação não serve. Tem que cooperar, trabalhar junto. Senão não dá, companheiros. Como é que eu posso estar aqui na frente do setor 6? Setor famoso, né? Graças a Deus por isso. Não vão se envaidecer, tá? Setor de renome. E eu não estou nem aí com o Belém, com o meu presidente que me pôs aqui. Como é que o irmão está lá? Como é que está o obreiro lá? Está cooperando? Ou está só operando, por conta própria? Operando, né, ao seu bel prazer. Não, irmãos. É cooperar. Junto. Submisso. Senão não serve. Eles eram cooperadores. Glória a Deus. Diferente de separado, irmãos, sabe? Jesus disse em certa ocasião: quem comigo não ajunta, espalha. Jesus. Tinha os que não ajuntavam, espalhavam. E ele sabia de cada um. É verdade que às vezes a gente não sabe, não é? Mas a gente vai descobrindo. E o Espírito Santo também vai mostrando, irmãos. Então, compete a nós darmos demonstração disto. Glória a Deus. Não é verdade? O pastor está lá, nem sabe o que estamos fazendo aqui hoje na reunião de obreiros. Glória a Deus. Mas que a nossa fidelidade, irmãos, seja patente. Que a nossa submissão seja patente. Que sejamos leais. Assim como Timóteo, né? Assim como Timóteo foi com Paulo. Assim como Priscila, Áquila, não é? Com ele. Alguém que a gente possa dizer, meus cooperadores. Meus. Não dos outros. Se o obreiro for cooperador dos outros, pouco importa para a gente, pouco serve para a gente. Ou não é assim? Se não for cooperador lá, não estiver do seu lado, deixa para lá, sabe? Até que ele aprenda. Se é que um dia vai aprender. Quem sabe aprenda, não é? Quem sabe aprenda. Cooperadores. Quinta lição. Eles eram destemidos, irmãos. O obreiro tem que ser destemido também, né? E o que eu estou me referindo, irmãos? Vamos ler, vamos pegar outra vez o Romanos 16:4. Põe aí, Tiaguinho, por favor. O Jurandir, está ali. Glória a Deus. Os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça. Meu Deus, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Quero destacar duas coisas. Deixa o texto aí, por favor, Tiaguinho. Obreiros destemidos. Eles se expuseram à morte pela obra do Senhor. Não é? E Paulo diz, pela minha vida. E o texto diz, eles arriscaram o seu pescoço. O pescoço. O original diz pescoço. Alguém quis cortar a cabeça deles por causa de Paulo. Porque tinha muita gente contra Paulo, irmãos. Paulo tinha tanto inimigo. Se Paulo, que era Paulo, irmãos,
tinha gente que era contra ele, imagina nós. Imagina a gente, não é? Que não é nenhum Paulo. Mas eles estavam aliados com Paulo, obreiros fiéis, ainda que cortem a cabeça da gente, nós não vamos arredar, não vamos sair, vamos ficar. Destemidos, corajosos, não tinham medo, não é? Glória a Deus, não tenha medo não, companheiro. A obra é de Deus, é Ele que nos defende. É o Senhor que nos defende, é o Senhor que nos guarda. Até aqui nos ajudou o Senhor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos anos, irmãos, nesta obra? Quantas passagens, quantos lugares. Mas Deus nos guardou em todos os lugares. O Senhor sabe por onde você passou e por onde você vai passar ainda. Glória a Deus. Áquila e Priscila. E o segundo destaque que eu quero fazer nesse texto, irmãos, sabe, é a gratidão de Paulo a eles. Interessante, não é? Paulo era um obreiro, um apóstolo agradecido. Ele não tinha vergonha, irmãos, de agradecer os companheiros. Olha o que ele faz aí. O muito obrigado, irmãos. A gente tem que saber também. Palavra, quando é de correção, tem que ter também. Mas a gratidão tem que ter também. Paulo, olha aí o que ele faz, né? Eles expuseram a cabeça, o pescoço por mim, mas eu agradeço a eles. Muito obrigado, Áquila. Muito obrigado, irmã Priscila. Glória a Deus. Receba a minha gratidão, companheiros, por este ano de trabalho. Oh, louvado seja o nome do Senhor, para todos os obreiros que aqui estão. Tudo que o irmão fez, e tudo que o irmão fez aqui para o nosso setor, não é? Claro que foi primeiramente para Deus, não é? Mas foi para o nosso ministério, foi para o nosso pastor-presidente, pastor José Wellington, para o nosso pastor Wellington Júnior, mas foi para mim também. Foi ou não foi, irmãos? Porque eu que estou aqui. Então recebo a minha gratidão. Obrigado, companheiros. Deus lhes recompense. Glória a Deus, mas ele diz, né, não somente eu, né, lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. E por quê, irmãos? Porque eles eram judeus, né, convertidos, é verdade, né, mas eles serviam aos irmãos que vieram do mundo gentílico, aqueles que não conheciam a Deus de jeito nenhum, não tinham experiência nenhuma. E não é assim, a gente não veio de lá, irmãos. Uns eram católicos, outros eram espíritas, outros não eram nada. Né? Mas estamos aqui, pela misericórdia do Senhor. O Senhor nos trouxe, o Senhor nos converteu, o Senhor nos santificou, o Senhor nos pôs, o Senhor nos estabeleceu. As igrejas agradecem, as congregações do setor 6 agradecem o trabalho dos obreiros do Senhor, principalmente dos dirigentes. Leve isso para a sua esposa, por favor. Nossa gratidão, não é? Glória a Deus. Paulo deixou o exemplo aí, irmãos, né, de agradecimento. Não custa falar um muito obrigado, irmãos. Parece que nós somos daquele jeito, né? O obreiro faz, a gente nunca nem reconhece, né? Nunca nem agradece. Eu acho que até falta de educação isso, né? Sejamos polidos, irmãos, agradecidos, né? Corteses. Cadê minha água? Sumiu minha água daqui? O pessoal já pôs água aqui para mim. É eu que tirei de lá e pôs aqui. Vamos correr aqui para terminar na hora, irmãos. Olha, estamos na quinta, né? Sexta, eles eram
companheiros. Atos 18 e 18. Vamos ver o que diz? Põe lá, Tiaguinho, por favor. E Paulo ficando ainda ali, muitos dias, despediu-se dos irmãos, e dali navegou para a Síria, e com ele, Priscila e Áquila. Olha que coisa, não é? Com ele, Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto, né? Aquele negócio da perseguição dos judeus, não vamos falar isso momentaneamente, né? Eles eram companheiros de tal maneira, irmãos, que onde Paulo ia, eles iam. Louvado seja Deus. Como é que temos sido? Temos feito isso? Quando Paulo precisou, irmãos, lá no final da vida, né, quando ele estava em Roma, tinha sido preso por pelo menos 2 vezes, estava preso ainda em Roma, naquele tempo ele estava naquela prisão domiciliar, não é? Ele sentiu que estava chegando o final da vida, ele faz uma reclamação. Vamos ver como é que ele fala lá, irmãos. Está em 2 Timóteo. Ele reclama de alguns obreiros, né? O capítulo 4, no 9, ele diz assim: procura vir ter comigo depressa. Ele está falando com Timóteo. Olha, irmãos. Porque Demas me desamparou. Amando o presente século, preferiu o mundo do que a obra do Senhor. Ele fala, me desamparou. Tremendo isso aqui, não? Aí ele fala, Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Até o Tito, irmãos, aqui. Tito era um obreiro exemplar, quase que como o Timóteo, né? Mas aqui, irmãos, destaca-se a fidelidade inigualável do Timóteo, né? O Tito também foi, né? Mas o Timóteo não. O Timóteo estava lá. Lucas está comigo. Toma Marcos. Esse Marcos aqui, irmãos, é aquele João Marcos, que teve a briga ali, a separação entre Barnabé e Paulo, porque ele voltou, né? Aquele que eles tomaram como companheiro. E aí ele vai falar disso, né? Ele traz, toma Marcos e traz-o contigo, porque me é útil para o ministério. Então, irmãos, Paulo, ele tinha quase que rejeitado, naquela época, no começo, esse obreiro. Muito embora eu penso que ele foi embora, irmãos, porque esse João Marcos, que era filho daquela irmã, como é que era o nome dela? Aquela da casa de Rod, Maria, não é? Ele era filho dela, e ele voltou, irmãos, porque, por certo, ele estava se preparando, né? Fazendo todas as pesquisas para escrever o Evangelho de Marcos. Esse é o escritor do Evangelho de Marcos, não é? Não dá tempo de a gente fazer mais considerações, mas olha, irmãos, aí ele diz, porque me é muito útil para o ministério. Então, irmãos, sabe que eu deixo aqui para os irmãos, o obreiro, além de tudo, ele tem que ser perdoador. Perdoa o companheiro que errou. É lógico, não passe por cima, ele tem que aprender, não é? Mas seja um obreiro perdoador. A gente não pode, sabe, irmãos, Paulo, ele, na sua despedida, lá em Atos 20, né, acho que 28, põe aí, Tiaguinho, põe Atos 20 e 28, vamos ver se é esse. Olha o que ele fala, irmãos. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Põe o próximo, por favor. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, Paulo está se despedindo, né? Ele diz, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não
perdoarão o rebanho. O obreiro tem que ser perdoador, irmãos. Errou uma vez, dê uma nova oportunidade. Ensina, corrija, mas não jogue fora. São obreiros do Senhor. Então, Paulo fala isso, ele chama esses obreiros que não perdoam os outros de lobos cruéis. Que Deus nos guarde. Voltando aqui para o texto, né, que eu estou lendo, 2 Timóteo 4, né, ele fala no 12, também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troas, em casa de Carpo. E os livros, principalmente os pergaminhos, que eram os rolos da palavra de Deus, a Bíblia, né, da época. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. A gente cita só isso aqui, de todo esse texto, né? O Alexandre, né? Tem tanta coisa boa aí, né? Alexandre, o latoeiro. O que era latoeiro, irmãos? Quem sabe? Funileiro. Trabalhava com lata, né? Com metal, né? Fazia balde, fazia caneca, fazia essas coisas, né? Utensílios. Não era um funileiro de carro, né, como a gente pode pensar, tá certo? Era uma pessoa que trabalhava assim, com esses artigos de lata, né, de metal, não sei se envolvia cobre, né? Eram coisas mais baratas, né? Acho que até ele era meio barato, né? Porque, olha, Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele. Cuidado com ele. Cuidado, irmãos, com ele. Porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Saúda-te a Priscila e Áquila. Aí está Prisca, né? A mesma pessoa, né? E a casa de Onesífero. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Paulo deixou alguém doente, irmãos. Veja que nem todos que ele orava, Jesus curava. Pode acontecer com a gente também, não é? E se você orou por alguém e Jesus não curou, não fique triste. Glória a Deus. Paulo, ele diz isso: deixei Trófimo doente em Mileto. Eu quero isso, procura vir antes do inverno. Ele está chamando Timóteo. Não foi assim que nós lemos no versículo 9? Procura vir ter depressa comigo, mas procura chegar antes do inverno. Porque o inverno era rigoroso, né? Paulo precisava, irmãos. Quanta gente que chega, mas chega depois, né? Aí o apóstolo já morreu lá de frio. Chegue antes, companheiro, sabe? Procure chegar antes. Procura ver o que precisa fazer. Não espere ele ir embora para depois você escrever lá um WhatsApp. Cuidado com o seu WhatsApp, tá bom? Pelo amor de Deus. Cuidado com a sua rede social. Mas chegue antes. Obreiro, não tem que chegar antes. Antes do inverno. Antes que as coisas piorem. Eu preciso de você. Veja se ele não está precisando da sua ajuda. Glória a Deus. Aí eu pergunto, será que Timóteo chegou, irmãos? Parece que chegou, né? Aí não vai falar mais, né? Maria, irmãos, aquela que quebrou o vaso de alabastro,
ela quebrou o vaso antes de Jesus morrer. Os Judas criticavam, lembra? Criticava. E Jesus falou, por que vocês estão criticando esta mulher? O que ela fez preparando o meu corpo para o sepultamento. Ela nem sabia que Jesus ia morrer. Mas o obreiro que é obreiro, irmãos, abençoado por Deus, ele tem a direção do Senhor. E o Espírito Santo dirige, vai lá, enquanto é tempo. A Maria chegou, preparou. Aí vem um outro sujeito lá, eu ia falar um outro cabra, mas não vou falar isso. Chegou um outro sujeito lá, irmãos. Maria despejou um arratel. Aí veio Nicodemos, trazendo 100 arratéis. Não é? Mas Jesus já tinha morrido. Jesus estava morto. Então chegue antes. Tem que fazer, faça enquanto é tempo. Façamos agora, amados irmãos. O Senhor espera de mim, espera de você. Glória a Deus. Não espere Jesus arrebatar a igreja para depois chegar aqui e falar, vim aqui. Aí não adianta mais. A igreja já está lá na glória. Mas Maria chegou antes. Venha, chegue antes, Timóteo. Chegue, companheiro, antes. Vai lá. Vou terminar. Companheiros. 7ª lição, eles eram irmãos inesquecíveis. Inesquecíveis. Glória a Deus. Inesquecíveis. Romanos 16:3. Põe outra vez, por favor. Olha o que diz. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Paulo está escrevendo aqui, mas ele não esquece do Áquila e da Priscila. Não esqueçam de saudá-los. Glória a Deus. Porque aquele que fez, irmãos, fica marcado. O que você está fazendo está marcado, está registrado. O obreiro é inesquecível. Glória a Deus. Eles não esquecerão, eles serão agradecidos. Mesmo alguns que não foram agradecidos na época, mas depois eles se lembrarão. Eu perdi a oportunidade de cooperar. Eu perdi a oportunidade de servir. Eu perdi a oportunidade de estar ali ao lado. Mas eles não. Paulo não se esqueceu. Saudai. Glória a Deus. Levem para eles a minha saudação. Inesquecíveis. Aleluia. 8ª lição. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 16 e 19. Põe aí, Tiaguinho. Deixa eu ver se é essa referência que eu quero. É isso mesmo. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila. Essa expressão que eu quero, com a igreja que está em sua casa. Olha que coisa, não é? Saudam-vos. Quem que está saudando aí, irmãos? É? As igrejas, né? As igrejas que estão fazendo a saudação. Para quem? Para Áquila e para Priscila. Eles vão cumprimentar você. Eles vão te agradecer. Seja fiel, aguenta. Mas eu quero essa expressão. Saudam-vos afetuosamente. Glória a Deus. Esta palavra afetuosamente, irmãos, dá para ficar só nela, né, o tempo todo. Afetuosamente. Glória a Deus. Significa calorosamente. Cheio de fervor. Glória a Deus. Cheio de carinho. Eles vão reconhecer. Sabe aquele afeto que não te deram? Depois você vai receber.
Aí eles reconhecem, irmãos, né, o que eles fizeram, o que Áquila e Priscila fizeram. Aí eles os saúdam afetuosamente. Receba o afeto aqui nesta noite. Glória a Deus. Receba o carinho, receba o amor, receba a gratidão, como eu falei. Glória a Deus. Última reunião deste ano. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Receba isto, companheiro. Tem todo um afeto para o irmão, para a sua família, para a sua esposa. Sabe? Toda uma gratidão no coração. E finalmente, irmãos, para terminar, eles deixaram saudade. Deixaram ou não? Glória a Deus. Nona lição que eu extraí. Seja um obreiro que deixe saudade. Quando alguém se lembrar do irmão, vai se lembrar com saudade, não é? Paulo faz essa lembrança, irmãos, aqui, né? Ele fala isso de Timóteo. Eu lembro das lágrimas de Timóteo, ele fala, não é? Eu lembro da fé de Timóteo. Glória a Deus, vão lembrar. Deixa a saudade lá, companheiro. Trabalhe de tal forma que quando o irmão sair, o irmão deixe saudade lá. Glória a Deus. Olha, mas eu trabalhei num setor, não vou falar onde era. Quando eu cheguei lá, o obreiro que saiu, o obreiro que eu substituí, ele era tão querido naquele lugar. Ele tinha trabalhado 5 anos dirigindo aquele lugar. Mas ele era querido. Pensa num obreiro querido. Lá na sala pastoral, na salinha pastoral que tinha a foto dele, da mulher dele, dos filhos dele, tudo lá na parede, atrás da minha cadeira assim. Eu nunca deixei tirar. Eu disse para os irmãos, deixem a foto dele aí. Quase que eu falei o nome dele. Não mexam. Mas agora é o senhor que está aqui. Não, deixe aí. Quando ele chegava lá, ele ia lá, às vezes, que eu convidava. Irmãos, ele era tão querido que a igreja formava uma fila para saudá-lo. E sabe o que eu fazia? Eu ficava no púlpito depois que terminava o culto e falava assim, pode vir saudar o pastor fulano. Ele ficou 5 anos aqui, irmãos. Uma grande parte da vida, venham. Irmãos, formava uma fila para cumprimentar ele e a família dele. Demorava, sem exagero, irmãos. Sabe, sem exagero, 1h30. Terminava às 9h da noite, 10h30 os irmãos estavam lá na fila para cumprimentá-lo. E eu ficava falando, vem, irmãos, olha, não saia sem cumprimentar ele, todas as vezes. No Natal, aquele tempo não era como hoje, né? Não tinha tecnologia. E aí eu tinha um irmão lá que conseguia fazer uma ligação direta no telefone para ele falar com a igreja, no Natal, porque ele estava fora do Brasil. E ele cumprimentava a igreja. E eu pensava, mas ele ficou 5 anos, meu Deus do céu. E eu fiquei 9. Glória a Deus. Ainda hoje, quando eu vou lá, irmãos, os irmãos fazem fila para me cumprimentar. Perdoe-me este agravo. A minha foto está lá do lado da dele, com a minha família. Aquela foto, puseram a minha do lado. Glória a Deus. O companheiro que foi, não deixou tirar. Você vai colher. Deixe saudade lá. A Bíblia diz que de um rei, lembra? Que quando ele morre, a Bíblia diz assim, ele morreu, sem deixar saudade nenhuma. Tem um outro, mas quando for sepultar ele, em vez de sepultá-lo no túmulo de Davi, nos sepulcros de Davi, ele era descendente de Davi, diz que ele foi sepultado numa sepultura de jumento. Está escrito.
Como é que está o nosso rastro? Como é que está a nossa atuação? Desprezaram você, odiaram você, falaram mal de você, fica quieto. Como o cordeiro mudo diante dos seus tosquiadores. Oh, glória a Deus. O Senhor está vendo, companheiro. Seja sarado aqui, hoje, nesta última reunião de obreiros do ano. Seja curado, seja sarado, seja restaurado, seja restabelecido. O Senhor viu a ferida que está lá na alma. Coloque-se em pé, por favor. Onde candaramaias. O Senhor te visita nesta última reunião do ano. O Senhor te consola, o Senhor te conforta. Receba o afeto, o carinho, o amor, a compreensão, a gratidão. Glória a Deus, mas cuidado não ser alguém que saia sem deixar saudade nenhuma. Glória a Deus. Que Deus os ajude, companheiros. Feliz Natal para os irmãos. Para você e para a sua família. Feliz Ano Novo. Feliz 2024. Que Deus te abençoe grandemente no 2024. Se Jesus vier antes de 2024, melhor ainda. Glória a Deus, mas receba isto. O que eu tenho, isto te dou. Em nome do Senhor Jesus. Seja sarado, seja abençoado, seja suprido. Está precisando de alguma coisa? Faça como Paulo, eu faço como Paulo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades por Cristo Jesus. Eu não posso, eu não tenho, mas Jesus tem. As riquezas estão abertas e elas descem. Receba isto em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O Joninhas chegou. Cadê o Joninhas? Estava aqui, está ali. Deus abençoe você, Joninhas. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Com essa oração vamos terminar. E hoje o pastor Eduardo Maciel está fazendo aniversário. É hoje, né? Agradecemos ontem, mas hoje ele está aqui, irmãos. Viu? Olha a cara dele. Varão valoroso, viu? Vamos parabenizá-los em nome do Senhor Jesus, dizendo amém? Amém. Parabéns, pastor Eduardo. Eu vou pedir aqui para um dos nossos decanos te dar um abraço. Não sei se o pastor Geraldo aceita fazer isso. Dá um abraço nele, em nome de todos nós, por favor. Receba. O presbítero Wagner pedindo oração pelo pai? Como é que ele chama? Aloysio. É obreiro ele ou não? O diácono do Senhor, né? Vamos orar por ele. Glória a Deus. Tem um último aviso, irmãos. Acho que o Eduardo, né, o aniversariante, vai dar esse aviso. Fala aqui.